Imagina você ser um mestre em manipulação e leitura corporal e usar isso para ajudar a polícia a resolver crimes. E em um dia qualquer você chega em uma cena de crime onde uma garota foi assassinada e um adolescente revela ser o autor do crime. Mas ao notar certos detalhes, você começa a se questionar. E observando o pronunciamento do pai e da mãe da vítima, você percebeu que tem algo de estranho. E começa a duvidar que foi o próprio pai que matou a filha. Sim, tudo isso em questão de minutos. Você entra na casa da vítima, observa ao redor para ter um entendimento sobre quem ela era e o clima familiar geral. Faz um sanduíche e toma um chá como se não ligasse para nada. A mãe da vítima entra, você conversa com ela e a induz a admitir que também suspeita do marido, mas ela não quer acreditar. E então você solta a seguinte frase: as mulheres sempre sabem quando o marido está mentindo. Ela fica em choque, então o marido entra, pergunta quem você é, você levanta e diz trabalhar para a polícia, e logo em seguida de maneira fria pergunta se ele matou a própria filha. Ele diz que não. A mulher percebe que ele está mentindo e se derrama em lágrimas. Sai, pega uma arma, volta e mata o marido. E Patrick, bom, ele se senta e toma seu chá, observando a cena na maior tranquilidade do mundo. E assim, ele resolve mais um caso, sendo apenas ele mesmo. Lançado em 2008, o Mentalista rapidamente conquistou uma legião de fãs ao misturar investigação policial com elementos de mistério, drama e uma boa dose do carisma do protagonista. Estrelada por Simon Baker, a série acompanha Patrick Janney, um ex-vidente que na verdade nunca teve poderes sobrenaturais, mas que usa suas habilidades de observação e manipulação para ajudar a polícia a resolver crimes. O fio condutor da trama é a caçada a um serial killer enigmático conhecido como Red John, responsável pelo assassinato da esposa e da filha de Janney. Esse trauma pessoal guia todas as suas ações e dá à série a sua essência. Uma mistura de casos semanais com uma narrativa central intensa e sombria. Ao longo de 7 temporadas e 151 episódios, a história evolui desde investigações isoladas até a conclusão épica da busca por Red John e o destino de Patrick e Janney. Agora vamos mergulhar de vez nessa trama, contando cada detalhe do Mentalista que transformou truques psicológicos em arma contra o crime. A história de The Mentalist começa com um homem sentado diante de uma câmera de televisão, sorrindo em confiança. Ele se chama Patrick Janney, um médium famoso, entre aspas, que encantava o público com seus supostos dons sobrenaturais, a habilidade de conversar com espíritos, prever acontecimentos e desvendar segredos escondidos. O público idolatrava, jogava lá em cima a autoestima dele, e Janney se alimentava disso, mas tudo era uma farsa. Por trás do carisma e das roupas elegantes, Patrick Janney era apenas um observador genial, capaz de notar detalhes mínimos e ler pessoas com precisão assustadora. O problema é que um dia ele foi longe demais. Durante uma entrevista na TV, Janney zombou de um assassino em série que aterrorizava a Califórnia, um homem conhecido como Red John. Ele riu do assassino, o chamou de covarde e afirmou que poderia pegá-lo a qualquer momento. Foi um erro fatal. Poucos dias depois, Patrick e Janney voltam para sua casa e encontram um cenário de pesadelo. Sua esposa e sua filha estavam mortas, brutalmente assassinadas, com o símbolo de um rosto sorridente desenhado em sangue na parede, a assinatura macabra de Red John. A partir daquele momento, Janney morreu por dentro. Anos depois, um homem sorridente e arrogante desapareceu. No lugar dele surgiu alguém calmo, introspectivo e obcecado por vingança. Patrick e Janney se uniam ao CBI, um tipo de CSI, tá ligado? Como consultor civil, ele não acreditava mais em dons sobrenaturais, apenas na capacidade da mente humana, e seu único objetivo, escondido sob o disfarce de ajudar em investigações, era encontrar Red John. No CBI, ele passa a trabalhar com uma equipe fixa. Teresa Lisbon, a chefe da unidade, é prática, séria e ética, o oposto de Janney. Ela tenta mantê-lo sob controle, mas logo percebe que ele é essencial para resolver casos. Na moral, essa atriz é maravilhosa e deu a vida nesse papel, tá? Nossa, achei ela muito melhor aqui do que em Prison Break, tá ligado? Uai, que atriz perfeita. Kimball Shaw, o agente mais reservado, direto e sarcástico que raramente mostra emoções. Ela é o meu terceiro personagem favorito da série. O Wayne Rigsby, o grandalhão de bom coração, impulsivo e leal. Foda também. E a Grace Van Pelt, a novata idealista com fortes crenças espirituais. Um contraste interessante com o ceticismo do Janney. Ela é nem boa nem má, é uma personagem média. A primeira temporada é o início dessa jornada. Cada episódio apresenta um novo caso, mas todos servem para mostrar como a mente do Janney funciona. Ele usa truques psicológicos, manipulação e observação para quebrar suspeitos, quase sempre deixando os outros agentes confusos. Janney não carrega arma, não usa força e raramente segue o protocolo. Sua principal arma é a mente. Ele lê gestos, respiração, microexpressões e usa tudo para desmontar mentiras. Basicamente, ela é o metaforando deles, tá ligado? Um dos momentos mais marcantes da primeira temporada acontece no episódio 9, intitulado de Flamejante.
Jane. Nesse episódio, a equipe investiga um caso que parece simples, mas Jane transforma a investigação num jogo psicológico intenso. Ele manipula o suspeito principal até que o homem se traia sem perceber. É nesse ponto que o público entende quem é Patrick Jane de verdade. Ele não é apenas um consultor inteligente, ele é um mentalista, alguém que entende a mente humana de um jeito que assusta. E na moral, esse episódio é perfeito. A atuação de ambos os lados é maravilhosa. A mudança de expressão da cara do suspeito é, nossa senhora, perfeita, perfeita. Ao longo da temporada, a presença de Red John começa a surgir nas sombras. Pistas, imitadores e mensagens sutis indicam que ele continua ativo. Observando Jane de longe, o símbolo do rosto sorridente volta a aparecer, e cada vez que ele surge, Jane fica mais instável. Mesmo assim, o relacionamento entre ele e Lisbon começa a se fortalecer. Ela tenta proteger Jane dele mesmo, e ele, apesar do sarcasmo constante, demonstra lealdade e respeito por ela. Eles se completam. Ela é o freio, ele o impulso. Nos episódios seguintes, vemos Jane explorando o comportamento humano como se fosse um livro aberto. Em um caso, ele descobre o assassino apenas observando a forma como a pessoa segura um copo de café. Bizarro! Em outro, ele desmonta o álibi de um suspeito apenas analisando o padrão de piscar dos olhos. É fascinante e ao mesmo tempo perturbador. A primeira temporada termina com um episódio tenso. O CBI descobre uma nova vítima ligada a Red John. Quando Jane chega à cena, encontra uma mulher viva, traumatizada, que diz ter visto o rosto dele. Mas antes que consiga revelar o nome, ela morre. É um lembrete cruel de que Red John sempre está um passo à frente. A segunda temporada começa com a equipe ainda lidando com o trauma e a frustração. Jane, mais do que nunca, se entrega aos casos, tentando manter a mente ocupada. A relação entre ele e Lisbon cresce, com momentos sutis de confiança e cumplicidade. É nessa fase que a série aprofunda o lado humano de todos os personagens. Cho começa a ganhar destaque, mostrando que por trás da frieza há um homem leal e corajoso. Rigsby e Van Pelt se aproximam romanticamente, o que traz conflitos dentro da equipe. E Jane começa a abrir pequenas janelas do seu passado, lembranças da família, do arrependimento e da culpa que o consomem. A segunda temporada também mostra como Jane enxerga o mundo. Ele não acredita em sorte, destino ou fé. Para ele, tudo pode ser explicado com lógica e percepção, mas há momentos em que até ele demonstra dúvida, especialmente quando casos envolvem perdas de crianças ou famílias despedaçadas, lembranças que o atingem em cheio. Ao longo dessa temporada, ele enfrenta imitadores de Red John, pessoas que se inspiram no assassino para cometer crimes. É quando ele começa a entender que Red John não é apenas um homem, mas uma ideia, uma sombra que inspira medo e obediência em outros. Lisbon percebe o quanto essa obsessão está consumindo Jane e tenta intervir, mas ela não consegue parar. O rosto sorridente em sangue se torna quase um fantasma o perseguindo. A série equilibra casos da semana com a trama principal de maneira exemplar. Cada episódio parece isolado, mas sempre há uma pequena pista, um detalhe, algo que conecta ao passado de Jane. Na terceira temporada, o ritmo muda. A série fica ainda mais sombria e intensa. Jane começa a se aproximar de algo real, informações concretas sobre Red John. Ele descobre que o assassino tem informantes dentro da polícia e que possui uma rede secreta de seguidores, quase como um culto. Isso muda tudo. Jane percebe que qualquer pessoa pode estar envolvida, colegas, autoridades, até amigos, e é aí que a sua paranoia começa a crescer. Ele passa a testar as pessoas, mentir para a equipe, agir sozinho. É uma espiral de desconfiança. Durante essa temporada, Red John volta a se comunicar indiretamente com Jane, enviando mensagens e recados enigmáticos. A relação entre eles se torna um jogo mental, um tentando prever o outro. Lisbon tenta manter o time unido, mas a obsessão de Jane se torna perigosa. Ele chega a colocar a vida dos outros em risco só para seguir uma pista. A equipe, especialmente Cho e Lisbon, começa a se preocupar com o rumo que ele está tomando. E na moral, o clímax dessa temporada é um dos pontos altos da série. Depois de anos de investigação, Jane finalmente acredita ter descoberto quem é Red John. Ele se encontra com um suspeito em um shopping lotado, em plena luz do dia. A cena é tensa. O homem se apresenta com calma, toma café com Jane e confessa o crime. Ele fala sobre a esposa e a filha de Jane com frieza, como se estivesse descrevendo algo banal. O olhar de Jane muda. Ele não grita, não ameaça, apenas saca uma arma e atira 3 vezes. O homem cai morto na hora. Jane se senta, pega seu chá e espera a polícia. Bem frio e calculista. É uma das cenas mais impactantes de toda a série. E ali, no meio do caos, o público sente que Patrick e Jane finalmente conseguiu o que queria. Mas o olhar dele mostra o contrário. Aquilo não trouxe paz, só mais vazio. A quarta temporada começa exatamente depois disso. Jane é preso, acusado de assassinato. Ele insiste que matou o verdadeiro Red John, mas a investigação mostra inconsistências. O homem morto tinha um histórico de crimes, mas nada que provasse ser o verdadeiro assassino. Durante o julgamento, Jane é calmo e sarcástico. Ele diz ao juiz que não se arrepende. Mesmo assim, consegue se livrar da prisão com a ajuda de Lisbon e retorna ao CBI. Mas agora, algo está diferente. Ele parece mais sombrio, mais introspectivo e claramente abalado. Essa temporada mergulha fundo na mente de Jane. Ele começa a questionar tudo, e logo percebe que Red John ainda está vivo. As pistas voltam a aparecer e novos assassinatos surgem com a marca do sorriso. Jane volta a estar
estaca zero, e isso o destrói. Ele passa a duvidar de si mesmo, de suas deduções e até das pessoas ao redor. A relação dele com Lisbon também muda. Agora mais intensa, mais silenciosa, ela tenta segurar o time, mas percebe que o amigo está no limite. Enquanto isso, o CBI começa a ser pressionado por autoridades superiores, e o time enfrenta mudanças internas. O clima de desconfiança cresce, Jenny continua com seus truques, mas eles se tornam mais arriscados e desesperados. Em um dos episódios mais simbólicos da temporada, ele tenta enganar o próprio Red John, criando uma armadilha mental, mas o assassino é muito esperto e reverte a situação, mostrando que ainda está no controle. A risada fria no fim do episódio é o lembrete cruel de que a guerra entre eles está longe do fim. A temporada termina com Jenny mais solitário do que nunca. Ele começa a entender que talvez nunca consiga vencer o inimigo, pelo menos não seguindo as regras. A quinta temporada começa com Jenny mais obcecado do que nunca. Depois de anos caçando o Red John, ele finalmente tem uma lista com 7 nomes possíveis. 7 homens que ele sabe com absoluta certeza que podem ser o assassino. E ele passa boa parte dos episódios iniciais analisando, manipulando e testando cada um deles, tentando ver quem vai se entregar primeiro. A série muda de tom. Agora tudo parece mais sombrio. Jenny já não se diverte tanto com seus truques mentais. Ele ainda resolve casos brilhantemente, mas a leveza desapareceu. Ele está cansado, desgastado e ao mesmo tempo mais perigoso. Ele sabe que está chegando perto e o Red John também sabe. O episódio 9 da primeira temporada foi o que mostrou o verdadeiro nascimento do conflito, mas aqui na quinta temporada, episódio 22, a história chega a um dos pontos mais intensos e emocionais de toda a série. Esse episódio é lendário entre os fãs, porque marca a revelação da parte do plano de Jenny e mostra como o Red John sempre está um passo à frente. O episódio 22, Regras de Red John, começa com uma cena perturbadora. Um casal é assassinado e deixado de forma teatral, com uma mensagem escrita no espelho. O caso parece comum, mas Jenny percebe algo. As iniciais da frase formam uma mensagem cifrada. Ele entende que é um recado direto do próprio Red John. No meio das investigações, o assassino revela que conhece a lista de Jenny. Isso muda tudo. Red John sabe quem são os 7 suspeitos. Ele está dentro do círculo. E o pior, ele envia uma gravação em vídeo para Jenny, provando que tem olhos e ouvidos dentro da equipe do CBI. E na moral, que cena absurda aqui. Ele lista cada suspeito de Jenny um por um, na ordem que Jenny havia pensado. Isso é bizarro. E depois disso a tensão explode. Ninguém mais confia em ninguém, até Lisbon começa a se perguntar se Jenny perdeu o controle. Nesse ponto da história, o CBI também começa a ser pressionado politicamente. O FBI quer dissolver a unidade, dizendo que o grupo se tornou um problema de relações públicas. A obsessão de Jenny está manchando a imagem da divisão, mas ele não se importa. O único objetivo dele é terminar o que começou, pegar Red John, custe o que custar. E a sexta temporada é onde tudo muda. É o auge da história. Desde o primeiro episódio, a série respira tensão. Jenny continua perseguindo os 7 suspeitos, um a um, com a calma e o sadismo que só ele tem. E aos poucos vai eliminando as possibilidades. Ele provoca, investiga e observa as reações. Red John está cada vez mais encurralado e ao mesmo tempo mais perigoso. Em um dos momentos mais tensos, Jenny se reúne com os 7 nomes da lista, em um mesmo local. Ele os provoca, observa o olhar de cada um, suas reações, suas respirações. É uma cena brilhante, construída quase como um jogo de xadrez psicológico. E de repente, tudo explode, literalmente. Um dos suspeitos morre, o caos começa. Depois disso, Jenny percebe que o Red John tem uma rede de seguidores, uma seita secreta com membros infiltrados em várias áreas do governo. Pessoas comuns, policiais, agentes, juízes, todos obedecendo cegamente às ordens do assassino. Isso muda completamente a dimensão do inimigo. Red John não é só um serial killer, ele é uma ideologia, um culto, um fantasma com olhos em todo lugar. O ritmo da temporada acelera até chegar ao episódio 8, chamado Red John. Esse é o clímax absoluto da série, o momento que todo mundo esperou por 6 anos. O episódio começa com Jenny fugindo. Ele descobre quem é o verdadeiro Red John, Thomas McAllister, o xerife de Napa Country, que havia aparecido lá na primeira temporada. Ele era um dos 7 suspeitos, mas Jenny não queria acreditar. McAllister era o tipo de homem que ninguém suspeitaria, calmo, gentil, quase bobo, mas era ele o tempo todo. A revelação não vem com um discurso dramático, ela vem com um olhar. Jenny olha para McAllister e vê aquele brilho no olho, aquele prazer em ver o medo dos outros. Ele percebe, e então começa a caçada final. Jenny persegue McAllister por um campo aberto até uma igreja abandonada. É uma sequência muito foda. Eles se enfrentam e Jenny finalmente o domina. E o que ele faz? Ele não chama a polícia, não entrega o homem, ele o mata com as próprias mãos. É o fim de Red John, mas não é o fim da série. Jenny foge, desaparece completamente. Durante meses, o FBI o procura sem sucesso. Ele some do mapa, como se nunca tivesse existido. Essa parte é importante porque mostra o vazio depois da vingança. Ele passou anos vivendo para matar aquele homem, e quando conseguiu, percebeu que não sobrou mais nada. Total, acabou do beta.
Ah, e o Pedro Pascal tá nessa temporada, tá? O Gold. A segunda metade da sexta temporada mostra Jenny vivendo escondido em uma praia tropical. Ele vive em paz, lendo livros, tomando café e observando o mar. É quase um paraíso, mas ele ainda carrega o peso de tudo que fez. Um dia, agentes do FBI o encontram. Eles oferecem um acordo, ajudar a resolver casos para eles, em troca de liberdade e uma nova vida. E Jenny aceita, mas com condições. Ele quer trabalhar com Teresa Lisbon, sua antiga parceira, e quer ter liberdade total nos métodos. E é assim que começa a nova fase da série. A mudança é nítida. O clima sombrio das primeiras temporadas dá lugar a uma atmosfera mais leve, quase ensolarada. Jenny continua sendo o mesmo manipulador genial, mas agora com uma leveza nova. Ele se redescobre. Ele começa a sorrir de verdade. É nessa fase que o relacionamento entre ele e Lisbon começa a florescer de vez. A tensão romântica que vinha sendo construída desde o primeiro episódio finalmente começa a se tornar algo real. Eles se provocam, se protegem, se entendem sem falar nada. É bonito e humano. Depois de tanta dor, Jenny começa a se permitir sentir de novo. Lisbon também passa por uma transformação. Ela deixa de ser apenas a líder rígida do CBI e se mostra mais vulnerável, mais aberta. Ela sempre foi o contraponto moral de Jenny, a âncora que o impedia de se perder completamente. E agora ela é a razão dele seguir em frente. Os novos colegas do FBI, especialmente Kim Fisher e Dennis Abbott, trazem um novo ritmo para a série. Eles não confiam em Jenny de cara, mas aos poucos percebe que o homem que parecia um farsante é na verdade um gênio. Ele enxerga o que ninguém mais vê. Ele lê as pessoas como se fossem livros abertos. E assim, The Mentalist entra na sua última fase, mais leve, mas com a mesma alma. A sétima e última temporada é a mais curta, apenas 3 episódios, mas é o encerramento perfeito. Jenny e Lisbon finalmente estão juntos, vivendo seu relacionamento em segredo no início, até decidirem assumir. O público, que esperou 7 anos para ver isso acontecer, finalmente tem a recompensa, mas o trabalho deles no FBI continua intenso. Cada episódio traz um novo caso, e Jenny, mesmo tentando se afastar da manipulação, continua sendo quem é. Ele joga, engana, provoca, mas agora faz isso com um coração mais leve. A dor do passado não o controla mais. Ainda assim, há momentos de perigo. Um dos momentos mais marcantes dessa temporada é o de Lazarus, um novo vilão, por assim dizer, que surge ameaçando a paz de Jenny e Lisbon. Ele é um criminoso, inteligente e imprevisível. Um último teste para Jenny provar que pode enfrentar o mal sem se perder novamente. O final da série é totalmente emocionante. No último episódio, Jenny e Lisbon se casam. É um momento simples, sem exageros, mas cheio de significado. O homem que começou a história quebrado, atormentado e cheio de ódio, termina sorrindo, cercado por pessoas que ama. É a vida se renovando depois de tanta dor. A última cena mostra os dois caminhando juntos, em silêncio, observando o pôr do sol, sem palavras, só paz. E é nesse silêncio que The Mentalist se despede. The Mentalist é mais que uma série policial. É uma história sobre dor, de redenção e a mente humana. É sobre um homem que perdeu tudo e ainda assim encontrou um jeito de recomeçar. Patrick e Jenny é um personagem complexo, um gênio que usava o engano para fazer o bem, um homem que lutou contra seus próprios demônios e no fim encontrou a paz que parecia impossível. Desde o primeiro truque até o último sorriso, The Mentalist manteve algo que poucas séries conseguiram: equilíbrio. Misturou drama, humor, tensão e emoção sem nunca se perder. E mesmo depois de tantos anos, continua sendo, bom, como o título já diz, a série perfeita. Bom, mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é isso. Deixe um like, comente muito e se inscreva no canal para os próximos vídeos, fechou? Tamo junto!